Eu vou provar para vocês aqui com um argumento quase irrefutável que Deus existe. Quer ver? A ciência já sabe que o universo observável atualmente é formado por bilhões de galáxias, cada qual com bilhões de estrelas, o que nos faz chegar num número de quatrilhões ou quintilhões de estrelas. Essas originadas durante bilhões de anos por fenômenos espaciais que se chama supernovas, não é? Através das quais gases e outros compostos acabam se ultracondensando, concentrando até gerar um centro de massa que se forma e formam uma estrela. A gente sabe também que essas galáxias têm buracos negros de altíssima densidade que acabam criando uma estrutura de equilíbrio para a coexistência dessas bilhões de galáxias e de estrelas. Sabemos também que existem verdades universais ou leis universais que acabam estabilizando todo esse fenômeno gigantesco, quase que inviável com a nossa inteligência de perceber, né? Mas que se milimetricamente deslocado para um lado para o outro, tirando essas condições todas de equilíbrio, simplesmente fariam que o universo deixasse de se dispersasse. Vejam, mas quando isso tudo começou? Vocês já pararam para pensar? Existe teorias científicas falando que teria sido o Big Bang, um momento inicial no qual, a partir daquele estopim, todo o universo teria se formado. Mas e antes disso, o que veio? Se eu tinha um nada absoluto, eu preciso ter uma mudança nesse cenário para que algo se crie, porque do nada, nada se forma. Isso é óbvio, um elemento filosófico invencível. Então nós temos que admitir que existia alguém ou alguma coisa que não se submetesse ao espaço, nem o tempo, como nós conhecemos, e que, por um ato de vontade, quis criar tudo que existe, todo o universo. E esse estopim foi que permitiu que o resto todo, durante esses bilhões, trilhões, sei lá o que de anos, construísse esse cenário ultra complexo no qual nós, num planeta anão, numa galáxia pequena, consigamos viver em equilíbrio. Isso é um milagre. É óbvio que existe alguém que criou isso tudo, esse universo todo com a sua complexidade e vastidão incrível. E o mais interessante ainda é que quem criou isso tudo, o Criador, ele mesmo, Deus, nos ama tanto que ele permite esse equilíbrio cósmico incrível para que a gente esteja aqui, vivendo e existindo. E vou além. Num ato de amor maior ainda, ele permitiu que nós tivéssemos uma coisa que chama livre-arbítrio e chegar ao ponto de negá-lo. Não aceitar que ele existe, quem propriamente criou todo o universo e, obviamente, a gente. Mesmo que a gente se apegue, se agarre em explicações científicas do mundo cognoscível ou das coisas que podemos saber, vai existir um momento que a gente não vai conseguir se arredar da ideia de que nós fomos criados por algo muito maior e muito mais poderoso do que a gente completamente imagina. E esse ser, que é o que eu acredito, aqui já misturo fé, nos ama de forma tão profunda que constrói e mapeia uma realidade muitas vezes muito complexa, que a gente não consegue entender quando acontecem catástrofes, coisas muito ruins. Mas aquilo dentro de um plano divino gigantesco, dentro dessa imensidão do universo, acaba fazendo sentido e tendo, sim, uma motivação. Então, para mim, o mínimo a fazer é louvar e agradecer profundamente a Ele, Deus, o fato de ter me permitido estar aqui, inclusive conversando com vocês, de ter criado todo esse universo e permitir que a gente desfrute dessa dádiva, dessa bênção que é a vida. O que vocês acham? Abração!